Evangelho, segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje em memória de São João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena um vai, ele vai, se ordena outro vem, ele vem, e o meu empregado faz isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de São João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a abertura do 7º capítulo do Evangelho de São Lucas. E a narrativa que acabamos de ouvir é uma narrativa muito conhecida de todos nós, a narrativa da cura do servo do centurião. Lucas apresenta a narrativa com algumas discretas particularidades em relação ao texto de Mateus. E nós vamos ter a oportunidade de olhar esses detalhes, mas, sobretudo, temos aqui, diante de nós, um testemunho da proposta que a 23ª semana nos apresentou. Como assim, Padre? Vocês lembram que a 23ª semana nos falou o tempo inteiro a respeito de escutar a palavra do Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz, que não bastava escolher a palavra do Senhor, mas era preciso viver o que o Senhor ensina. Dessa forma, o discípulo é chamado a dar testemunho de Cristo em sua vida. Em outras palavras, se pegamos a carta a Timóteo, que ouvimos nesse domingo, e em alguns outros momentos, nós vamos ter que a fé sem as obras é uma fé morta. E no Evangelho de hoje estamos vendo esse homem que não é de origem judaica, como era comandante de um grupo grande de soldados, seguramente, dada a importância comercial da cidade de Cafarnaum, seguramente vinha ele de uma outra cultura e muito provavelmente era romano, porque comandava um grupamento de 100 homens. Então era um grupamento numeroso, o que faz perceber a relevância da cidade de Cafarnaum como cidade comercial, como cidade estratégica naquela região. Então, isso tudo é interessante porque significa que há uma passagem muito grande, não só de fluxo financeiro e comercial, mas também de outros interesses culturais através daquela cidade de Cafarnaum. E ali nós temos um homem que
conhecendo a fé de Abraão, procurou agir e se comportar como um digno devoto dessa fé. E possibilitou a realização de coisas que os próprios judeus não poderiam, por iniciativa própria, digamos assim, levar a termo como ele pôde levar e dessa forma se tornou um grande colaborador. Em outras palavras, o testemunho desse homem que não é apresentado como um pagão que se tornou judeu, mas é apresentado ainda como um pagão, mas como um bom homem que ama o nosso povo, significa dizer que mesmo mantendo os costumes e tradições de sua cultura e não fazendo uma profissão, uma adesão de fé pública ao Deus de Israel, se comporta como um autêntico servo do Senhor e como um filho da casa de Davi. De maneira que ofereceu por aquele inteiro povo não apenas um serviço e a possibilidade de um bem, mas um ato de amor de grande relevância, porque a sinagoga era o lugar onde o povo se reunia para meditar a palavra de Deus e para poder ouvir a leitura dos profetas. Vamos ver que ele pede aos notáveis da cidade, são os anciãos, não são aqui aqueles mesmos de Jerusalém, estamos no contexto de Cafarnaum, e os anciãos são todos os homens notáveis da cidade por sua sabedoria, pelo conhecimento da Sagrada Escritura, pela relevância no governo e no cuidado daquela fração do povo de Israel. Então, ele pede que eles pudessem ir até Jesus e suplicar a Jesus um outro ato de misericórdia, um outro ato de fé, um outro ato de caridade. Se foi grande caridade da parte dele que, não sendo judeu, ter se ocupado da construção da sinagoga, onde o povo poderia ouvir a palavra de Deus e ouvir a pregação dos profetas, ou seja, a leitura do livro dos profetas, se foi um grande ato de misericórdia, possibilitar isso a uma grande parcela do povo, porque afinal a sinagoga acaba estando como o lugar para todos aqueles filhos de Davi que naquela região buscam ouvir e cumprir o preceito solene de amor e de escuta ao ensinamento da lei de Israel e o ensinamento dos profetas. Também, olha que significativo, é nessa sinagoga que Jesus irá realizar exorcismos e irá realizar tantas outras coisas, exatamente naquele lugar que foi reconstruído, foi de alguma forma construído. Quando se diz construído, não significa ter tirado do zero, ele pode ter ajudado a fazer a reconstrução daquele ambiente, daquele lugar de oração. Então, um pagão simpático ao judaísmo que ama essa nação e que ofereceu esse bem por ela. Agora pede ser representado por ela diante de uma súplica sua. É um pedido pelo bem de uma das pessoas de sua casa. Então, com um ato de humildade, recebendo como resposta um testemunho de gratidão da parte dos notáveis de Israel, também é importante observarmos isso, ele que teve a possibilidade de fazer tanto, agora se coloca na condição do pedinte e se apresenta diante deles com uma frase muito significativa. Ele não é digno de estar na presença do Senhor. Não me sinto digno de estar na sua presença, Senhor. Reconhecendo a sua condição,
se confia às mãos de um outro para que apresente a sua causa diante de Jesus. Oh, meu irmão e minha irmã, quem somos nós diante da igreja, senão os humildes servos do Senhor, que, marcados pelo pecado, se confiam uma e outra vez nas mãos da Santa Mãe Igreja, para que sejamos apresentados em nossas necessidades diante do Deus Altíssimo, que nos concede o seu perdão, a sua reconciliação, a sua bênção. Quantas vezes não vamos diante da nossa Mãe Santíssima e com humildade nos confiamos em suas mãos e suplicamos a sua santíssima intercessão para apresentar-nos diante do Deus vivo e verdadeiro, a fim de que, tendo misericórdia de nós, nos conceda o seu perdão e a sua paz. Assim também aquele homem, de maneira humilde, reconhecendo a sua condição, não rogando para si mérito ou direito sobre nenhuma outra pessoa, se confia nas mãos daqueles que representam a fé de Israel para ir diante de Jesus, que era tido por muitos, naquele momento, como um profeta, e que apresentasse a ele o pedido de intercessão pelo seu servo. Imagina, esse homem que tanto bem fez para o povo de Israel, não poderia ter julgado-se digno de ir diante desse homem de Deus? Ele já tinha ouvido falar a respeito de Elias, de Eliseu, e sabendo que Jesus cumpria prodígios extraordinários, sabia reconhecer muito bem que sobre ele havia a autoridade que vinha de Deus, mas ele não se vale de nenhum ato de amor realizado para atribuir a si qualquer mérito, mas escolhe a atitude humilde de confiar a sua causa às mãos de um outro. E dessa forma não fere a tradição de Israel, porque, sendo um pagão, poderia levar a esse servo de Deus uma condição de impureza se dignasse a entrar na casa de um pagão, segundo a tradição mosaica da época. Perdão, tradição mosaica não, tradição rabínica da época. Eu entrar na casa de um pagão para curar do seu servo, ele era, pela condição de saúde do servo, como vimos em tantos momentos, muitos enfermos eram levados até Jesus. Então, esse servo, de alguma forma, vivia um momento de enfermidade que não poderia permiti-lo de ser transportado até lá. E era necessário que Jesus entrasse em sua casa para curá-lo. Ao menos assim pensavam. Mas para não, com isso, gerar algum dano ao Senhor, ele humildemente se confia nas mãos de um outro. Olha que delicadeza de coração. Não quero, Senhor, lhe ofender. Não quero, Senhor, ser causa de dor ou de angústia para ti. Ele que tinha feito tanto bem, não cai agora, ou pela soberba, ou pela presunção de uma bondade, ou de uma autorremissão, mas reconhecendo com amor a necessidade do seu servo, não faz disso uma violência contra o bem do outro. E não apenas reconhece a necessidade do seu servo e por ele opera como intercessor humilde, suplicando aos notáveis da cidade que falem com Jesus, ele também está preocupado em não ser para Jesus uma causa de sofrimento ou de desconforto, ou de alguma forma de constrangimento. Os notáveis da cidade intercedem para que Jesus faça algo. E, de certa forma, é como se pedissem que Jesus se submetesse a uma condição um pouco mais constrangedora, que seria aquela de entrar na casa de um pagão para curar o seu servo. É
como se fosse um ato de solidariedade da parte deles, reconhecendo que aquela impureza será uma impureza transitória, mas que mais significativa do que ela tem ali o ato de amor que aquele bom homem merece receber. Olha que interessante. Enquanto os notáveis da cidade olham a partir da lógica do merecimento pelo bem que ele fez, ele mesmo se declara como indigno. Não sou digno, Senhor, de que entreis em minha casa. Não te incomode, Senhor, de dar-se esse sacrifício. Olha a consciência que ele tem a respeito do poder de Deus sobre a vida de Jesus, que ele agora vai conhecer como realmente sendo filho de Deus. Mas como assim, Padre? Eliseu também curou e multiplicou as coisas com a sua palavra. Elias da mesma forma. Ele bem sabia que com uma única palavra não faltou óleo nem farinha na jarra daquela viúva e de seu filho durante todo o tempo de carestia. Ele bem sabia que pelas simples palavras do profeta, Naamã foi curado da lepra. E o profeta nem mesmo o recebeu face a face. Ele conhecia essas verdades e sabia que o poder de Deus sobre a pessoa de Jesus poderia realizar também algo fantástico. E ele acreditava. E esse vai ser o testemunho, um dos testemunhos mais bonitos que nós vamos ter a respeito de um pagão dentro de todo o corpo dos evangelhos. O próprio Senhor vai dizer assim: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Não é um outro que está dizendo, hein? É o próprio Senhor. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. E Jesus não diz, vai, pode voltar, que ele vai ficar curado. Lucas omite as palavras, digamos assim, que poderiam aparecer como uma forma de resposta à súplica feita por aquele homem. Dizei uma só palavra e meu servo será salvo. E a palavra que Jesus disse, na verdade, se prestarmos atenção, foi um testemunho em favor da fé desse homem. Não foi uma palavra de resposta ao pedido dele especificamente, mas um testemunho de sua fé. De fato, diante do Pai, o Senhor dará testemunho de nós. E naquele momento, diante do testemunho desse homem em relação à sua fé no nome do Senhor, o Senhor testemunhou diante de todo Israel e diante dos séculos em favor da fé desse homem. Se grande foi a sua prova de amor e o testemunho de sua fé nos atos que cumpriu e na forma como se colocou na presença ou diante da presença de Cristo, muito maior foi o testemunho de Cristo em relação a ele diante dos homens. Ele deu um grande testemunho diante dos homens a respeito da sua fé no nome do Senhor. Testemunho marcado por atos de caridade, como nos falava São Tiago na sua carta. E Cristo deu diante dos homens e diante de Deus um testemunho que ecoa pelos séculos a respeito da fé daquele homem. E ele nunca mais foi esquecido por conta do testemunho que deu diante do Senhor, de sua fé. Isso é tão maravilhoso que a cada vez que nós vamos à Santa Missa, repetimos as suas palavras. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e serei salvo. E nós seguimos o testemunho desse homem, cumprindo também o mesmo ato de humildade que ele cumpriu.
Basta, Senhor, uma única palavra e seremos salvos. Imagina, meus irmãos, imagina. Durante a missa ouvimos a proclamação do Antigo Testamento, dos Salmos, cantamos os Salmos, ouvimos a leitura do Novo Testamento, ouvimos a proclamação do Evangelho, ouvimos a oração eucarística, testemunhamos a transubstanciação e agora o Senhor que vem diante de nós e se apresenta como Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo, tende piedade de nós, assim o cantamos, assim recebemos, Cristo presente na Eucaristia, e em seguida dizemos a Ele, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Mas vocês já viram quantas palavras o Senhor já disse ao longo da Santa Missa? Quanto Ele nos entrega em favor da nossa salvação? Quanto Ele dispõe por nós? E quanto Ele já dispôs por nós ao longo da vida para que nós possamos tomar parte no sacrifício redentor que nos trouxe a vida. Olha que fantástico, meus irmãos. Então, cada vez que repetimos aquele testemunho que foi um dia apresentado por esse centurião diante do Senhor, nós o fazemos diante de tesouros preciosos que nos foi entregue e que estão sendo entregues a nós cotidianamente. Aquele homem recebeu o testemunho do povo de Israel e das Escrituras antigas, da lei e dos profetas. E sem ter conhecido nenhum dos profetas, perseverou com grande amabilidade e zelo no cuidado daquilo que era para o povo de Israel um tesouro precioso da parte de Deus. A lei e os profetas. E eis que o próprio Cristo, Verbo do Pai, palavra viva, veio para dar testemunho daquele homem que com amor guardou no coração as palavras dos profetas e a lei de Israel e que zelosamente colocou à disposição de todo o povo de Israel o bem-fazer de suas obras, a fim de que eles pudessem crescer e permanecer ouvindo, cumprindo o Shema, ouvindo o Deus Altíssimo que fala. E esse Cristo, Verbo eterno do Pai, veio dar testemunho de sua fé. E hoje, todo o povo cristão espalhado pelo mundo repete as mesmas palavras em ato de humildade, reconhecendo os tesouros ainda maiores que nós recebemos. Se recebemos tesouros maiores, é para que a nossa fé também seja capaz de realizar obras ainda maiores. Por isso, tomamos parte no seio da Igreja como aqueles que anunciam a boa nova do Senhor e que comunicam no mundo o testemunho de Cristo ressuscitado. Hoje, queria concluir a nossa meditação, nosso tempo já está quase chegando, com um breve comentário a respeito de São João Crisóstomo, que nasceu na região de Antioquia no 349 e anos mais tarde foi ordenado sacerdote e bispo da grande e importante cidade de Constantinopla no 397. E dessa forma combateu intensamente aquelas heresias que buscavam dividir o povo de Deus e foi um grande pregador do Evangelho em toda a região da Ásia Menor. Os escritos e as homilias de São João Crisóstomo aparecem em diversos momentos da história da Igreja, compondo também a liturgia, ou seja, o temporante da Igreja, na liturgia das horas. Em muitos momentos nós temos os textos de São João Crisóstomo, bem como compõem parte de inúmeras catequeses,
usadas no Oriente e no Ocidente para a formação do povo de Deus. Também os seus textos aparecem citados inúmeras vezes no Catecismo da Igreja. E ele recebeu digamos assim, um apelido que era o de boca de ouro, porque as palavras que saíam de seus lábios e os ensinamentos que ele levava ao povo de Deus eram um grande tesouro. Assim como os lábios do centurião romano, que testemunharam através dos seus representantes, daqueles que ele envia em seu lugar, testemunharam a sua humildade e a sua espera no Senhor, e dessa forma as palavras de ouro que saíram de sua boca, o seu testemunho diante do poder de Deus, permanece como tesouro para todos nós ao longo da história cristã. Então poderemos dizer que também aquele centurião romano teve uma boca de ouro ao entregar-nos o seu testemunho, que se torna agora também palavra de testemunho de cada um de nós cristãos ao longo dos séculos. Ouçamos essa bela homilia de São João Crisóstomo, uma parte dela, que faz referência ao texto de São Paulo que diz: "Para mim, viver é Cristo e morrer é um lucro", onde ele fala a respeito de suas dores e dificuldades que está passando no período em que foi exilado e perseguido. "Sobrevêm muitas ondas e fortes tempestades, mas não tememos afogar, pois estamos firmes sobre a pedra. Enfureça-se o mar, não tem forças para destruir a pedra. Ergam-se as vagas, não podem submergir o navio de Cristo. Pergunto eu, que temeremos? A morte? Para mim viver é Cristo e morrer é um lucro." Filipenses 1. "O exílio talvez, dizeis-me, do Senhor é a terra e tudo o que ela contém." Salmo 23. Então, seria a confiscação dos bens aquilo a que devo temer. Nada trouxemos para o mundo e, é certo, nada daqui poderemos levar. Os pavores desse mundo são desprezíveis e seus bens merecedores de riso. Não tenho medo da pobreza, não ambiciono riquezas, não temo a morte, nem prefiro viver, a não ser para vosso proveito. Por isso recordo os acontecimentos atuais e rogo a vossa caridade que tenhais confiança e permaneçais em oração. Não escutais o Senhor dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estarei ali no meio deles? Mateus 18. E onde há tanta gente ligada pelos laços da caridade, não está então Ele ali presente no meio deles? Tenho seu penhor. Será que confio em minhas próprias forças? Seguro o seu testamento. Este é o meu bordão, a minha segurança verdadeira, o meu porto tranquilo. Abale-se embora o universo, tenho sua resposta. Leio os seus escritos. Aí está a muralha para mim, a fortaleza que me defende. Que escritos? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Mateus 28. Cristo está comigo. A quem então temerei? Mesmo que as ondas, os mares, o furor dos príncipes se agitem contra mim, tudo isso não me impressiona mais do que uma aranha. E se vossa caridade não me estivesse, não recusaria partir ainda hoje mesmo para o outro lugar. Repito sempre: Senhor, faça-se a tua vontade. Mas o que quer este ou aquele, mas sim o que tu queres, e não o que queiram os outros. Esta é a minha torre, minha pedra imóvel. Este é o meu báculo firme. Se Deus quer isto, faça-se. Se quiser que permaneça aqui, agradecerei. Onde quer que me queira, darei enfim graças.
E onde estou eu, aí estáis vós. Onde estáis, aí eu também. Somos um só corpo, e não se separa o corpo da cabeça, nem a cabeça do corpo. Estamos em lugares distantes. Ele está no exílio, né? Mas unidos na caridade, que nem a morte poderá, enfim, nos separar. Porque, embora morra meu corpo, viverá a alma que se lembrará do povo que me foi confiado quando eu estiver diante do trono de Deus. Vós sois meus cidadãos, vós, meus pais, vós, meus irmãos, vós, meus filhos, vós, membros comigo, vós sois o corpo. Para mim sois luz, ou melhor, mais deliciosos que a luz. O que poderá enviar-me um raio igual à vossa caridade? O raio do sol para a minha vida, porém a vossa caridade tece-me a coroa para o futuro. A vossa caridade é o tesouro que levo comigo para diante de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo e a Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.